Eu sou o Márcio Kogut, natural de Curitiba, morando em São Paulo há mais ou menos 25 anos, empreendedor desde os meus 14 anos de idade, resiliente, né? Empreendedor aí como muitos de vocês, sempre em busca de um sonho, criar uma inovação, uma tecnologia, uma disrupção. E ao longo dessa minha jornada aí de quase 30 anos como empreendedor, criei alguns negócios, algumas empresas, participei de várias inovações. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história e da minha jornada como empreendedor. A verdade é que eu comecei a empreender por necessidade. Com mais ou menos 14 anos, eu já vendia chuchu ali antes da feira em Curitiba, né, para poder me virar. Meus pais tiveram uma dificuldade financeira, meu pai saiu do trabalho que ele tinha, né? Meu pai trabalhava no governo americano, na época ele saiu do trabalho, foi tentar empreender e quebrou. E eu e meus irmãos, né, eu sou o caçula de 5 irmãos, tivemos que sair de escolas boas e tivemos que se virar para começar a empreender. E aí começou a minha jornada de empreendedor desde os meus 14 anos. Com 16 para 17 anos, eu montei a primeira empresa de computador em Curitiba, nessa época eu morava em Curitiba ainda, e a gente vendia computador PC XT, né, eram computadores ainda com monitores de fósforo verde ainda, de tela verde, e a gente vendia computadores para diversas empresas, e crescemos rapidamente nessa área de computadores, né? Porque o Brasil estava começando ainda no início do computador PC XT. E aí depois dos meus 17 anos veio a abertura de reserva de mercado, na época do governo Collor, abriram as importações e aí a gente teve que começar a competir, tiveram os novos competidores, outras empresas vendendo computador, e aí a gente precisou se reinventar. E eu saí do mercado de computadores e fui buscar outro mercado para empreender, que foi o mercado de produtos automotivos. Aí quando eu entrei no mercado automotivo, eu e meus irmãos criamos uma tecnologia que aplicava cera em veículos, né? Uma empresa chamada Jet Cera, e não existia ainda aquele conceito de aplicação em cera líquida de veículo, a gente criou, vendemos aí mais de 40 franquias para o Brasil inteiro, lá de Curitiba, eu ainda morava em Curitiba nessa época. E só que aí a gente tinha patenteado a tecnologia, mas tivemos muitos concorrentes copiando, e aí a gente tinha que contratar advogado para que esses concorrentes não copiassem a nossa patente e tal. Aí chegou num determinado momento, eu como empreendedor vi que estava tendo muito problema, eu estava gastando muito dinheiro com advogado, eu falei, agora eu vou mudar de ramo e vou para outro negócio. Nessa história, eu namorava uma menina que morava em São Paulo, e aí eu vim para São Paulo para tentar desbravar, empreender, descobrir o que eu ia fazer aqui. Engravidei essa menina e tive um filho, né? Meu filho hoje tem 25 anos de idade. E na época que eu tive o filho, eu não tinha faculdade, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu comecei a pensar como eu ia me virar para poder levar o leite e a fralda para o meu filho, né? E com isso eu comecei a lavar carros na Avenida Sumaré, comecei a lavar carros ali nos finais de semana, e descobri o fabricante de cera que levava essas ceras para o lava-jato e pedi para ele fabricar uma cera para mim diferente, uma cera de cristalização de pintura e tal. E aí quando ele fabricou, eu coloquei numa embalagem, numa caixinha e pensei, bom, eu vou vender essa cera, né? E tentei vender essa cera em outros lava-rápidos, em postos de gasolina e tal, mas estava muito difícil. Até que um dia eu passei numa banca e vi uma revista, isso era mais ou menos 1999. Eu passei numa banca e vi uma revista escrito Monte o seu e-commerce, venda através da internet. Meados de ano 2000. E como eu já tinha experiência com computador, eu já programava desde pequeno, eu levei essa revista para casa, peguei um computadorzinho antiguinho que eu tinha e comecei a desenvolver o meu primeiro e-commerce, né? Para vender a cera, porque eu tinha fabricado uma cera e não sabia como eu ia vender ela. E nessa história eu criei o e-commerce. As pessoas começaram a comprar cera, mas muita gente queria saber do e-commerce, porque era o momento das empresas se digitalizarem, era o momento das empresas criarem os seus e-commerce, e foi aí então que eu criei a Kogut Business, que foi a minha empresa de tecnologia. Depois eu criei a Agence Brasil, foram empresas que perduraram aí por mais de 20 anos. Eu montei uma agência também digital nos Estados Unidos, atendi grandes bancos nos Estados Unidos, até a hora que eu fui montando as minhas startups, criando os meus produtos e vendendo aí as minhas startups para o mercado. Hoje, nos dias de hoje, eu sou o founder do Maicon, o consórcio 100% digital, né? Que foi uma disrupção no segmento de consórcio, porque até então
o consórcio era vendido através de vendedores, né? E você pagava uma taxa muito mais cara para comprar um consórcio. Então eu criei, junto com meu irmão, há 5 anos atrás, a ideia de criar o primeiro consórcio 100% digital. A gente enfrentou diversos desafios aí para colocar essa ideia para rodar. Primeiro, porque o consórcio ele é regulado pelo Banco Central. Você precisa ter uma licença do Banco Central para poder operar como uma administradora de consórcio. Segundo, que os concorrentes não queriam deixar a gente entrar nesse mercado. Então eles fizeram de tudo para travar a nossa ideia, porque a partir da hora que o Maicon entrasse no segmento de consórcio, ele ia criar uma disrupção e ia tirar a venda de todas as outras administradoras que estavam acostumadas a trabalhar com vendedores de consórcio. Depois de tanta dificuldade, a gente conseguiu lançar o Maicon apenas em 2020. A ideia surgiu em 2016. Burocracias, licença, dificuldades, busca de captação, investimento, tudo isso fizeram com que eu só colocasse a minha ideia para funcionar em 2020. E logo em seguida veio a pandemia. Quando veio a pandemia, pelo fato de a gente já estar com a plataforma digital toda estruturada, a gente conseguiu crescer exponencialmente. Hoje, falar de inteligência artificial é normal, é mais fácil, porque hoje a gente tem aí diversas tecnologias, ChatGPT, Bard e tal. Mas imagina você criar uma startup que o core business principal era inteligência artificial há 5 anos atrás. Então eu tive uma experiência muito grande para chegar até aqui. O Maicon hoje é uma das startups que mais cresce no Brasil, principalmente no segmento de consórcio. E eu hoje estou me dedicando no conselho da minha empresa e ajudando novos empreendedores através das minhas mentorias, através dos meus insights e através da minha experiência de empreendedor aí de praticamente mais de 30 anos. E por conta de toda essa minha experiência, essa jornada de empreendedor aí que dura mais de 30 anos, eu recebi o convite de ser o sparring do Batalha das Startups na 3ª temporada, que é a pessoa encarregada de treinar os empreendedores, de mentorar os empreendedores e suas startups para esse game com todos os desafios que eles vão estarem aí percorrendo aí ao longo desse programa. Então eu me sinto muito honrado em poder participar como sparring da 3ª temporada do Batalha das Startups e levar a minha experiência, né, a minha resiliência como empreendedor e mentorar aí todos esses 32 empreendedores que vão estar participando aí dessa temporada do Batalha das Startups, que vai estrear aí na Record News muito em breve. É um programa que me trouxe muito aprendizado, mesmo eu sendo empreendedor aí com mais de 30 anos, me trouxe muito aprendizado conversando com esses empreendedores durante essa pré-seleção. E eu falo para você ficar com os olhinhos na tela, porque você vai tirar muitos insights para a sua vida, para o seu negócio. E se você estiver pensando em construir uma startup de sucesso, vai ser muito bacana, porque você vai saber a história de cada empreendedor e vai acompanhar esse game que vai tirar você do sofá de tanta emoção. E para você que está acompanhando o nosso programa, eu vou estar aqui durante todas as próximas semanas dando dica de inovação, empreendedorismo e quem sabe ajudando a você a montar a sua startup ou mudar a forma de como você faz negócio na sua empresa.